Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Eu sou o Eric e no episódio de hoje vamos explorar uma das obras mais instigantes da sociologia contemporânea, que tem o título O Poder Simbólico, do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Nesse episódio vamos desvendar o que é o poder simbólico, como ele se manifesta nas instituições sociais e por que entender isso é essencial para quem estuda ciência, educação e sociedade. Prepare-se para uma verdadeira revolução no seu olhar sobre o mundo social. Olá, eu sou Elizabeth e nesse instante nós vamos iniciar um pequeno mergulho na obra e na vida de Pierre Bourdieu. Então, Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês, nascido em 1930, se destacou por investigar as formas sutis de dominação na sociedade. Suas principais contribuições envolvem conceitos como hábitos, campo e capital simbólico. Foi também um sociólogo muito influente no século XX. Formou-se em filosofia pela École Normale Supérieure. Também teve uma carreira acadêmica notável, lecionando em instituições prestigiadas e publicando cerca de 30 livros. Então, o Poder Simbólico, que é o livro dele que nós iremos discutir aqui um pouco, é um dos livros de Pierre Bourdieu. E ainda suas ideias sobre a reprodução das desigualdades sociais no meio do sistema educacional, a violência simbólica e a dominação masculina continuam a influenciar a sociedade contemporânea. Então, o Bourdieu faleceu em 2002, deixando um legado intelectual que desafia as estruturas do poder e promove uma compreensão crítica das relações sociais. Não é isso, Eric? Tá? Então agora vamos falar um pouquinho entrar um pouco na parte da obra dele, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a parte do poder simbólico. Mas o que Bourdieu chama de poder simbólico? Então, o poder simbólico de Bourdieu, ele é um poder invisível, mas extremamente eficaz. Ele se exerce por meio de símbolos, de linguagem e da cultura, e só funciona porque é aceito, muitas vezes, inconscientemente, pelas pessoas. Vamos fazer um pequeno exercício. Imagine um professor, um juiz ou um padre. Suas palavras têm forças, não por serem violentas, mas por serem reconhecidas como legítimas. Isso é poder simbólico, a capacidade de fazer ver e fazer crer, como diz o próprio autor, tá? Isso. É, pode continuar. E também, assim, Bourdieu chama o poder simbólico de uma concepção, né, uma construção de uma realidade, né? Então, é bem interessante isso. E com relação à violência simbólica, que também Bourdieu comenta, né, na obra. Quando a gente fala em violência simbólica, para Bourdieu, ela acontece quando diferenças sociais são naturalizadas, como talentos, méritos ou bom gosto. Assim, desigualdades se mantêm sem serem percebidas como injustas. Por exemplo, né, imagine assim, alguém fala de uma forma correta, ou tem um certo refinamento cultural, pode ser automaticamente considerada mais competente, mesmo sem ser. Então, essa legitimação naturalizada da cultura dominante mascara a sua origem de classe e reproduz a exclusão social como se fosse algo normal. Então, é isso que o Pierre Bourdieu comenta, né, na sua obra. Então, a gente pode ver também que ele comenta a respeito de outros aspectos, né?
como, por exemplo, os conceitos que ele traz, campos, hábitos e capital simbólico, né, Érico? Isso. E para a gente poder entender melhor tal situação, o poder simbólico ele se organiza em três conceitos, que é o campo, hábitos e o capital simbólico, tá? O campo é um espaço de disputa, no caso, o campo acadêmico, o religioso e o político. Cada campo tem suas regras e suas formas de reconhecimento, tá? Então, antes de entrar na questão de hábitos ali, quando a gente fala no campo acadêmico, a gente está inserido nesse conceito, nesse meio, cada um tem ali uma visão e cada um tem um poder para tentar dominar seu meio ali, tá? E que acontece isso dentro das instituições públicas ou privadas universitárias, tá? Então, uma questão de dar um exemplo ali, pegar uma coordenação, poder de uma publicação de um artigo, tudo isso é a questão do poder do campo acadêmico, tá? Ali também a gente fala também, dentro dos três conceitos, tem a questão do hábitos. Então, hábitos são disposições que formamos ao longo da vida, que moldam nossas ações e percepções. Já o capital simbólico é o prestígio, a honra e o reconhecimento que alguém possui num campo específico. Esses elementos explicam por que certos discursos são escutados com atenção e outros ignorados, não pelo seu conteúdo, mas por quem o diz. Para finalizar essa questão aqui, é aquela questão que foi utilizada até na pandemia. Quando utilizava a palavra científico, as pessoas escutavam do que uma outra pessoa falando. Então, se você dizia que aquilo estava vindo, foi um médico que falou, meio que tem um poder maior do que uma pessoa que não tem tal título, como se posso dizer. Sim, e você comentou a respeito do campo, né? Segundo Bourdieu, nós tivemos aí recentemente o falecimento do Papa Francisco. Agora nós teremos o conclave, né? Então ali o Vaticano se transforma, eu acredito que num certo campo de poder ali dentro, né? Para ver quem que influencia mais e quem domina mais, de certa forma, né? E também Bourdieu faz críticas ao ensino tradicional, à epistemologia escolar, né? Então, no caso, no segundo capítulo do livro de Bourdieu, né, O Poder Simbólico, que é o que nós estamos discutindo aqui, ele volta seu olhar para o ensino da sociologia. Então, ele critica o modelo tradicional de ensino, que separa teoria, método e defende a sociologia como prática reflexiva, né? Então, para ele, o sociólogo deve aprender como um artesão, ou seja, pela prática, né? Cometendo erros, pela exposição ao real. Então, fazer essa transição, né? Essa aprendizagem. E ainda, isso exige uma certa humildade, né, do sociólogo, disposição para reconhecer falhas e, principalmente, a coragem de interrogar os próprios pressupostos científicos e sociais, né? Então, Bourdieu ele faz essa crítica mesmo ao ensino tradicional e à epistemologia escolar, né? Então, é preciso que haja uma visão, uma prática reflexiva para que se possa conhecer mais, ampliar os conhecimentos, né? Tá. Agora que a gente fala um pouquinho também sobre algo que é um ponto polêmico no caso e muito relevante na obra, que é o monoteísmo metodológico. Bourdieu argumenta que não existe um único método válido. O bom pesquisador deve saber combinar estatísticas, entrevistas, observações e teoria, sempre em função do problema investigado, tá? Aqui eu consigo enxergar ou observar
que quando... E nós estamos no doutorado, seremos... Já somos pesquisador, mas estamos aqui no doutorado, é que não existe uma... Quando você vai desenvolver uma pesquisa, não tem como você seguir um único meio, tá? Por quê? Pelo menos essa é uma visão que eu observo. Porque dependendo de onde você está pesquisando, dependendo do meio, isso vai influenciar, tá? Então, até eu já havia comentado isso até em aula, e que até dá para encaixar aqui, é a questão das entrevistas, tá? Então, quando você pega e faz uma entrevista, sei lá, vamos colocar 10 pessoas numa única sala, você vai ter uma visão. Quando você faz essa entrevista individualmente, você vai ter respostas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que o meio que naquele momento está acontecendo tal entrevista influencia na resposta dos participantes, tá? Ao mesmo tempo, quando ele coloca que não existe um método válido, e aí acho que também isso também pode valer para a sala de aula. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem 3 primeiros anos, vou pegar um conteúdo, sei lá, velocidade. Se você pega o conceito de velocidade e vai trabalhar com essas 3 turmas, as 3 aulas serão de modo diferente. Por quê? O público é diferente. O meio que você está indo inserir, aquele conceito na sala A, B e C são diferentes. Então, não tem como seguir uma métrica. Tem turma que vai avançar, tem turma que não, tá? Então, isso é uma questão que Bourdieu traz aqui, tá? Também ele coloca aqui que é importante, mais importante do que seguir o protocolo é construir bem o projeto de pesquisa. Afinal, como ele diz, os dados não estão dados, são construídos, carregados de sentido. Uhum. E ele diz também, né, que o rigor científico não significa rigidez. Então, quando ele fala nessa questão do, do, do monoteísmo metodológico, ele chega a mencionar o fetichismo metodológico, né? Que é a crença que existe em um único método correto para se fazer a ciência. Então, ele também faz essas concepções, né? E agora, o que mais que a gente pode falar a respeito de Bourdieu? Então, com relação a como que ele trata a questão da política, né? Então, como é a representação política e a exclusão para Bourdieu? Então, veja, para Bourdieu, a política não é apenas debate e voto. Não para por aí, ela é muito além. Ela é também exclusão e magia simbólica, né? Então, existe uma divisão do trabalho político, ou seja, poucos produzem política, muitos apenas consomem a política, né? Ainda, a representação política só funciona porque os representantes acreditam no representante. Então, aí entra essa questão do convencimento, né? Fazer, ver, fazer, crer. E ainda, os partidos políticos produzem bens simbólicos, como, por exemplo, programas e discursos, mas nem todos têm acesso igual a esses produtos. Então, é muito comum, em períodos de eleições, nós vermos determinado partido tem um tempo de participação, né, de programa que vai ao ar num determinado intervalo de programação. Então, depende muito de quanto cada partido tem, quais são as verbas. Então, nem todos esses políticos, né, esses partidos, têm acesso. E ainda, quanto maior a distância cultural, maior a exclusão. E ainda, o Bourdieu nos convida a nos questionarmos, né, a fazer algumas perguntas. Quem realmente entende o jogo político? Quem tem capital simbólico suficiente para participar?
Então, ele nos convida a isso. E também, assim, é a questão do campo político, né, descrito como um espaço de lutas, tanto simbólicas quanto materiais, onde diferentes agentes disputam o monopólio da representação legítima. Então, ainda, Bourdieu recorre à analogia do mercado para explicar como os partidos e políticos oferecem produtos simbólicos aos eleitores, como visões de mundo, propostas de futuro, buscando obter sua adesão. E ainda, contudo, essas ofertas, né, mencionadas por Bourdieu, são desigualmente acessíveis e compreensíveis. Então, vai depender muito do público, né, de quem você quer atingir com o discurso. Então, dependendo da proximidade dos cidadãos com os instrumentos culturais e linguísticos da política. Então, quando a gente começa a olhar, né, a ler e a entender o que Bourdieu fala a respeito da representação política, nós vemos isso, né, de tempos em tempos. E também, assim, quando os políticos vão para o meio televisivo ou para as redes sociais, então a gente vê o discurso dele, né? E também, assim, só para complementar, o Bourdieu também analisa a profissionalização da política, enfatizando como os partidos funcionam como aparelhos burocráticos que concentram capital político e controlam o acesso aos postos de poder. Então, isso também é algo que o Bourdieu nos traz, né? E ainda, ele reforça a separação entre profissionais da política e cidadãos comuns, dificultando ainda mais a participação direta desses últimos, né? E ainda, o campo político tende a se fechar sobre si mesmo, a luta pelo poder passa a ocorrer, né, nessa perspectiva. Priorizando entre os próprios profissionais em uma competição interna dos partidos, né? Então, ele afirma que a luta política é uma forma sublimada de guerra civil. Então, ou seja, uma disputa pela imposição legítima de uma visão de mundo social. E essa guerra, né, essa disputa, envolve a tentativa de transformar ou de conservar as estruturas simbólicas, que organizam, né, esse campo social no qual nós estamos. E ainda, compreender a política exige mais do que analisar discursos de eleição, né? É necessário que a gente desvele quais são os mecanismos ocultos que regularizam, né, que regulam o acesso ao campo político e a produção da crença na representação. Então, nós tivemos aí recentemente o encontro do presidente da Ucrânia, né, do Zelensky, com o Trump. Então, veja, dessa conversa, o que nós percebemos? Quem tem o maior poder? Né? Trump, porque ele conseguiu, né, fazendo essa analogia, porque ele conseguiu acesso a jazidas, né, de terras raras que estão na Ucrânia. Mas aí ele gera um outro problema. Uma grande porcentagem dessas jazidas, né, de onde estão os minérios de terras raras, a Rússia invadiu, né? Então, veja, é um campo, o campo político é uma luta mesmo, né? É um campo de lutas. Então, eu acredito que Bourdieu ainda, mesmo ele tendo escrito o Poder Simbólico em 89, nós podemos ver que as concepções dele são bem recentes, né? Tudo que ele construiu, tudo que ele fala no livro, ainda é bastante recente. Só fazer um adendo aqui, Uhum. que essa questão da política, claro que quando Bourdieu escreveu, na época dele, né? Uhum. Mas que hoje, se a gente for observar, e a última eleição
a antepenúltima é a última eleição presidenciável e a atual, que vai ter Ano que vem. ano que vem, já você percebe isso. Uhum. É que a parte de aquela política de antigamente, hoje em dia já não cabe mais. E que isso passa por onde? Aí vai entrar muita questão de tecnologia. Você comentou ali sobre que é uma coisa que acontecia muito. Ganhava a eleição quem tinha mais dinheiro. Uhum. Mais tempo de TV, mais tempo de rádio, os vários partidos que juntavam-se para ter mais tempo, enfim. E hoje em dia, o que acontece? A eleição, a penúltima eleição mostrou isso, que isso não ganha mais eleição. Por quê? As pessoas não estão inserido mais. Vamos dar um exemplo, vamos dizer o seguinte: não consome mais, no caso, a TV, e Uhum. sim São redes sociais. as redes sociais. E, e por e aí o que a gente observa, eu venho acompanhando assim noticiários, enfim, é que tanto a esquerda com a direita e vice-versa, acho que a direita já fez isso e a esquerda agora que percebeu e está tentando para a próxima eleição, que é ir até onde está o público, o eleitor, onde que é? Nas redes sociais. Então, meio que eu comecei, não vou me recordar agora qual que foi o, o partido, que começaram meio que tentar encontrar um jeito de quebrar essa bolha, romper essa bolha e entrar nesse, nesse campo, nesse meio onde está o público ultimamente, tá? Então, aquele meio que tinha, que era a TV, hoje em dia já é um público menor. Hoje em dia o público, a maior parte dos eleitores estão nas redes sociais. Então você tem que saber até onde você vai conseguir encontrar ele, se comunicar, tá? E é uma situação. Então, há essa questão de o político de antiga, aquele político antigo, da velha guarda, como o pessoal alguns dizem, será que conseguem chegar até esse público? Porque o público que nós temos hoje já é um outro público, tá? Então, só fazer esse adendo que, claro, que na época para Bourdieu não tinha, trabalhava com a TV, com o rádio, Sim. tá? Mas só fazer esse pequeno adendo, essa observação. Não, muito pertinente essa observação. E também, assim, antes de encerrarmos, só vale a gente retomar um ponto que Bourdieu ainda, quando ele fala na introdução a uma sociologia reflexiva, né, ele também destaca o foco para a crítica contundente ao ensino e à prática da pesquisa em ciências sociais. Porque você comentou, eu não sei exatamente que ponto você comentou, que deu esse start em mim, e aí, por conta disso, retornar essa discussão, né? Então, ele denuncia o que ele chama de epistemologia escolar, uma abordagem que, ao fetichizar, né, os conceitos, métodos, autores clássicos, ele impede a verdadeira ruptura com o senso comum. Então, para ele, a verdadeira pesquisa sociológica não começa com a coleta de dados, né, mas com a desconstrução das categorias pré-estabelecidas. E é a questão da ruptura epistemológica também, né, que ele menciona no capítulo 2, se não estou enganada. Nesse sentido, não apenas uma ruptura metodológica, né, mas existencial. E ainda exige uma conversão do olhar, uma espécie de transformação, né, de transformar a própria forma de perceber, de problematizar e a realidade. E eu acredito que o start para essa fala foi em relação a essa diferença do público, né? Então, de que forma a escola também influencia, né? Essa mudança de perspectiva, né? Do eleitor dentro desses campos políticos, campos que a gente tem a respeito de Bourdieu. Tá. Daí agora só para
Então, para finalizar, então assim, encerramos nosso mergulho na obra O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu. Se ficou curioso, curiosa, para se aprofundar na leitura completa, vale muito a pena, especialmente para quem deseja compreender como o poder opera nas entrelinhas da vida social. Se gostou do episódio, compartilhe com os colegas, professores, estudantes e curiosos. Até o próximo episódio e até lá. E não se esqueça, o poder simbólico não grita, mas ele organiza, não impõe, mas ele convence. E é justamente por isso que é tão eficaz, né? Então, só fazendo essa retomada aqui, e ainda, com Bourdieu, nós podemos aprender que ver o invisível é o primeiro passo para transformar a realidade. E ainda, a ruptura exige vigilância sociológica, desconfiar dos rótulos, dos dados prontos, das certezas fáceis, né? E com isso nós encerramos esse nosso pequeno mergulho na obra O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu. Até mais!